bensound.com. Era a cena do Gladiador, né? Gladiador 2, o filme, o primeiro filme, foi um filme que pegou todos nós, né? Como podemos observar, um filme bastante emocionante, e isso nos trouxe um sentimento, né, dentro de nós, né? Poxa, aquele cara perdeu a família, mas ele tem que se vingar daquele cara que fez mal à família dele. A gente pensou isso, todos nós passamos a pensar. E aquele sofrimento de Máximo, não tem como não se emocionar, não tem como não sentir aquele sentimento, né, digamos assim, de injustiça, o que aconteceu no retrato do filme, né, o tempo todo. Então é uma luta que, que faz sentido para todos nós, uma luta realmente que faz sentido, uma luta que nos traz a motivação, e você quer que o cara lá passe por cima de tudo e consiga derrotar. E o final muito emocionante, né? Com a trágica morte de Máximo, mas ele consegue se vingar e restaurar o reino. Isso foi tão perfeito. A fidelidade do filme em relação ao Coliseu, né? E realmente naquela época eram muitas intrigas que aconteciam, né? Porque, tipo assim, se um imperador estivesse fazendo assim, tipo assim, digamos, trouxesse, digamos assim, medo ao povo, né? Que o povo tinha um certo medo, todos os governantes, né? Então tinha aquela questão de tirar aquele cara do poder, né? Tinha isso, né? Ou de uma forma política, mas sempre existiu ao decorrer, né, dos tempos. Os próprios pessoas que estavam ali estavam sentindo, né? Os próprios aliados estavam sentindo que ele estava exagerando. Então a tirania naquele tempo era comum, né? Era comum ter imperadores loucos naquela época, como Nero foi louco e outros imperadores, como você pode observar. Mas todos eles foram derrotados dentro do próprio reino mesmo, tipo assim, pelos próprios caras ali que estavam bajulando, ele foi derrotado, o trono foi usurpado de uma certa forma, sempre existiu isso, né? Um interesse político muito maior. Então o filme retrata também sobre esse assunto, que é bem destacado. E o que é mais destacado é a vingança de Máximos, né? Tudo que ele passou, tudo que ele viveu, e para chegar a um ponto, né? E o cara morreu de uma forma honrada. Então isso nos trouxe uma mensagem muito forte, uma mensagem de lealdade, uma mensagem de vingança, sacrifício, ele sacrificar pelo povo comando. Então isso foi muito assim emocionante. Acho que todos nós se emocionamos. Já o Gladiador 2 em aspectos, né, diferentes, claro, né, do filme, mas também ele consegue, né, digamos assim, ligar Máximos nessa história também. Então vamos estar falando sobre isso, vamos estar fazendo essa análise mais profunda sobre o filme Gladiador 2. Comparando com o primeiro, né? Vamos ver uma diferença muito grande. Espera que vai esquentar aí o filme. Já em Gladiador 2, como podemos observar, o foco está em Lúcio, sobrinho de Cômodos, né? Que agora busca lugar no Império, e o filme explora entre ele e novos governantes romanos. Temos dois imperadores no trono, historicamente a prática de dois governantes em compartilhar o poder era comum na Roma tardia. E o sistema de co-imperadores, conhecido como tetrarquia, era iniciado por Diocleciano. No entanto, o período imperial retrata essa figura que era mais rara, né, deles, e governava Roma. Então, às vezes, poderia acontecer situações parecidas como essa, como está ilustrada no filme, mas era bem raro. Geralmente, quem queria estar no poder queria estar governando sozinho. Então, vamos estar falando sobre mais um aspecto. Os exageros na arena, gente. O exagero na arena era comum. Só que o filme Gladiador 2, como podemos observar, teve alguns exageros na arena. E isso me pegou de surpresa. Eu assisti o filme e peguei alguns exageros na arena. Diferente do primeiro, né?
que retratou arenas com brutalidade, mas de forma possíveis no Gladiador 2, mas parece com um tom exagerado o filme Gladiador 2, né? Então, o primeiro filme já é uma forma mais fiel, né? Podemos observar, tinha tigres, leões, enfim, era mais assim, fidelidade ao universo mesmo dos gladiadores. Já o segundo já teve formas, assim, digamos assim, que prendia a gente, mas só que de formas exageradas. Vamos estar falando sobre isso aqui. Babuínos e tubarões. Vou até mudar a imagem aqui para a gente estar falando sobre isso aqui. Espera aí que eu vou estar mudando a imagem. Vamos lá, como podemos observar, temos alguns animais exóticos, né? E que está na arena. E aí temos leões, né? Tigres, guepardos, temos alguns animais, temos pantera. E tem algumas pessoas também que são executadas na arena, os cristãos que eram crucificados, né? Na arena também era muito usado. Então era, na verdade, um banho de sangue, né? A arena. Então, no Gladiador 2 explorou bastante esse lado, né? Da arena. E estamos aqui falando sobre elementos, né? Dos animais bastante exóticos, são os babuínos e os tubarões. Então, as batalhas navais era comum. Teve dois gladiadores que fizeram essa batalhas navais, e o nome específico para essas batalhas chamava de nautarquias. Eram batalhas navais feitas no Coliseu, né? Então, batalhas eram reais, aconteciam realmente. Então, o que era preciso para construir essas batalhas? Né? Era preciso construir canais reservatórios de água para inundar o Coliseu, para ter toda aquela locomoção das águas, transportar milhares de metros cúbicos de água, preparar centenas de gladiadores e utilizar, né, utilizar e mover remos e os navios para poder fazer toda aquela estratégia de guerra. E utilizar conjuntos de artilharias. Tudo isso era necessário para poder fazer. Utilizar águas para a naumarquia, provavelmente vinha dos lagos artificiais, era construído por Nero, né, em seu palácio. Então, tudo isso ficava na área após o espetáculo, né, tudo estava na área. E quando o espetáculo acabava, a água esvaziava, era esvaziada toda aquela água. Essa parte, assim, digamos assim, a arte, né, veio dos romanos. Então, tudo isso faltou. Faltou cores, né, nas estátuas, as estátuas eram coloridas, e tudo ficou assim, de uma forma muito assim, meio singelo, não ficou as cores assim, destaque, né? E as lutas também, né, foi de formas perfeitas. Eu vou estar falando mais coisas aqui, né? Mais assuntos como esse. Gente, o ponto crítico do filme é a perda do propósito, né, do filme. Lúcio, ele aparece em cárcere, né, de um ponto propósito tão claro quanto o de Máximo. Ele não tem um ponto tão claro quanto o de Máximo. O ponto dele era o quê? Que ele queria se vingar de Cômodos e pelo assassinato da sua família. Então tinha um ponto muito mais forte, tinha um lado emocional mais forte que ligava Máximo, né, e o propósito dele, né, que seria livrar Roma da opressão. Já, como podemos observar, Lúcio, já eu me perco um pouco em relação a Lúcio, porque tem horas que eu me pergunto, assim, realmente, assim, o que ele queria realmente fazer. Tem hora que eu me perco, assim, com a personagem, que é uma coisa, assim, que até vocês estiverem assistindo, se vocês assistiram o filme, vocês vão perceber isso, que há uma diferença muito grande e ele se perde durante o filme. Lúcio é voltado para a autenticidade e a pressão do poder, mas a narrativa pode aparecer de forma rasa e dispersa, né, em relação a isso, sem motivação forte, emocional, né? Como vingança ou justiça, a personagem corre risco de perder a conexão ao público. Então, tudo isso é mostrado no filme, né? Ele tem aquele propósito lá, no início do filme, se vocês assistiram, mostra a parte já ele perdendo a esposa dele durante a guerra, né? E ali ele fica revoltado porque perdeu a esposa, fica um pouco triste, fica isolado, mas foi uma coisa assim escurrada. Eu não consegui nem sentir a perca dela,
Eu não consegui nem sentir o luto dele. Eu não consegui sentir o luto dele durante o filme. Porque foi uma coisa muito rápida, né? Não teve uma história por detrás, não teve contexto por detrás. O filme já começa já andando, assim, de uma forma muito rápida, né? E, então o público não chegou a sentir a emoção, não conseguiu passar isso para o público. Eu mesmo não consegui sentir, não consigo me conectar. Já Máximo foi um pouco mais fácil me conectar por conta da motivação. A dor dele era maior, né? A perda da família. Então isso nos traz uma emoção muito grande. Então, gente, Richard Scott, ele nos trouxe a continuação do filme, né? Nos trouxe um mundo romano, um cenário de gladiadores, pode destacar uma profundidade simbólica original, enquanto as arenas de lutas são externa e externa, no Gladiador 1, né, no primeiro filme. Então, as formas do espetáculo visual, né, não tem a mesma intensidade do primeiro. Não tem a mesma intensidade. Então, a falha de Richard Scott, ele falhou nisso. Não tem a mesma carga emocional do primeiro filme. Então, em comparação entre os dois filmes, como eu posso observar, cheguei até a fazer uma planilha sobre isso. O protagonista, Máximo, com um propósito claro, emocional envolvente, né? Já Lúcio busca autenticidade, mas com motivações rasas e explorar um legado de intrigas políticas, né? Aí tá um fator, né, que podemos observar. E a parte da história, a vingança pessoal e a crítica ao poder, né, como podemos observar. A autenticidade, né, do Gladiador 2000 mostra um filme fiel do Império Romano, né, e suas arenas. Então trouxe a autenticidade fiel ao filme, no primeiro. Já o segundo filme, exageros com elementos fantasiosos, como babuínos e tubarões. O impacto emocional do Gladiador 2000, né, altamente envolvente com temas universais. Então, consegue conectar todos no filme. O impacto emocional do filme. Já o segundo, emoção menos e conectada ao público. Então, já tem uma diferença muito grande. Então, como podemos observar, o Gladiador 2 busca expandir o legado do primeiro filme, mas enfrenta desafios e equilibrar a autenticidade da história, como exageros cinematográficos. A falta de um propósito claro para o protagonista são um elemento extravagantes e podem enfraquecer a narrativa, se torna superar o impacto do original. No entanto, a seguir, explora com uma profundidade dinâmica, política e simbólica ao legado de Máximos e pode se estabelecer com uma sequência digna. Então, o filme tem uma diferença muito grande. Eu acho que o filme, tenho certeza que o filme pecou nesse assunto, pecou na parte emocional, porque ele poderia aprender o filme com uma história assim que prendesse a gente logo no começo do filme. Então não teve essa questão de prender o público, né? Não teve uma história assim muito forte para ligar o filme. Ele não conseguiu fazer essa ligação. Já o primeiro já teve uma ligação muito forte, a história de Márcio, a gente ficou sabendo tudo sobre a vida dele ali. E ali a gente conheceu, né, a historinha, o cotidiano dele. Já o segundo, gente, não teve como prender todos nós. Eu não consegui me prender naquele filme, que já começou já andando, foi tudo muito rápido, não tive tempo de absorver as informações do filme. Então foi um filme assim que necessariamente falhou na parte emocional. Mas em relação ao aspecto visual do filme, a cinematografia do filme, a parte cinematográfica, a parte do cenário, a parte do efeito do efeito da mais a parte artificial do filme, da inteligência artificial. Então foi tudo perfeito, foi tudo bem programado, elementos tipo assim, como podemos observar a ligação do filme, efeitos especiais perfeito, isso me prendeu, muito bom os efeitos especiais, né? A parte das guerras também foi muito bom, mas o que pecou o filme foi em relação à carga emocional. Foi de forma muito rasa,
Quando a gente fala muito rasa, quer dizer que ele só tomou a atitude de libertar o povo quando percebeu a burrice que ele fez lá por não ter apoiado um cara justo. E enfim, e a mãe dele ter dançado aí, sim, ele teve essa atitude de lutar. Então aí foi de uma forma totalmente vaga, porque até então ele estava se entregue à vingança, porque matou a mulher dele. Gente, ó, como podemos observar, se a esposa dele, de Lúcio, estivesse em casa, com os filhos, enfim, e fosse pega na covardia, os caras chegassem e matassem, então seria uma coisa muito trágica. Teria um peso emocional muito grande, mas ela estava no campo de batalha. Quem está no campo de batalha tá o quê? Para lutar até a morte. Ou você luta e sai vivo, ou pode lutar também e morrer. Então, a guerra é isso mesmo. Como é que esse negócio é historinha? Eu fiquei com raiva dele porque matou minha mulher durante a guerra. Então foi uma coisa muito rasa, gente. Muito rasa. Muito rasa. Outro aspecto, quem estava aprendendo o filme o tempo todo? Acho que foi a bola da vez do filme. Então, desde o Oscar, eu acho que nos prendeu. Eu ficava pensando, o que esse cara maluco vai fazer? O que ele vai maquinar aí? Então, isso prendia totalmente o filme. Então, quem estava aprendendo o filme foi Denzel Washington. A personagem de Denzel Washington estava aprendendo totalmente o filme. Então, a atenção estava toda nele. Então, não estava nem tanto no protagonista, mas estava nele, no Denzel Washington. Então, isso nos prenderam muito, né? Até o Pedro Pascal, eu senti que não teve aquela desenvoltura, né, que eu esperava que tivesse. O elenco foi maravilhoso, eu amei o elenco, mas faltou muita coisa. Um elenco bom, maravilhoso, com atores de peso como Denzel Washington e Pedro Pascal, né? E falhou, o filme falhou completamente. Então, foi algo que me prendeu, que eu pensei que o filme ia ser sensacional por ter um elenco tão assim grandioso, um elenco com atores de primeira mão, atores muito bons, né? Inclusive esse ator protagonista também fez um filme também muito emocionante que eu gostei depois que eu estava falando sobre esse filme. E, enfim, e falhou no roteiro do filme. Acho que o autor ficou perdido. Então, a minha nota para esse filme, eu vou dar uma nota 7,5. Não tem como dar 10 nesse filme, porque é um filme realmente que faltou muita coisa. Faltou muito aspecto, faltou a parte emocional, faltou o peso da história, errou nos termos históricos. Tudo bem que errar nos termos históricos, mas que tivesse uma emoção. Isso não teve, não teve. Então, essa nota que eu dou ao filme, 7,5. E se vocês não assistiram o Gladiador, eu recomendo que assistam e dê a opinião de vocês também. Outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, me dê sugestão de filme, que até agora eu estou mandando filmes assim da minha lista que eu tô assistindo aqui. E eu tô precisando que vocês não tenham opinião assim, de filmes. Jéssica, fale sobre esse filme, fala sobre esse filme aqui. Esse aqui é melhor, esse aqui não é. Então me dê sugestões para que eu possa estar falando aqui no meu canal. Então agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo, né? Quem sabe eu vou estar falando sobre algum filme polêmico aí que tá à tona no cinema. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos históricos épicos. Na descrição, você encontra links para nosso Instagram, produtos incríveis, e cursos exclusivos para expandir seus conhecimentos. Nos vemos no próximo vídeo.